De volta, deixa eu ver aqui o horário, 14 horas e 57 minutos. Vamos para o telão? Eu adoro um telão, porque eu acho que fica muito claro aqui para vocês, didático, quando a gente prepara, a gente chama no jargão jornalístico de arte, mas são esses gráficos, essas telas, para bom entendimento, para melhor entendimento. E a gente preparou algumas hoje sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, nada mais é que a inflação oficial, o índice que mede a inflação oficial do país, terminou o ano em 0,33% em dezembro, só no mês de dezembro. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e aí, se fecha dezembro, fecha o acumulado do ano também de janeiro a dezembro de 2025. Então, vamos colocar aqui, primeiro, o índice ficou acima dos 2 meses anteriores, né? Então, você teve 0,09 baixinho ali em outubro, 0,18 em dezembro, subiu agora um pouco para 0,33%, mais abaixo de dezembro de 2024, quando o índice chegou a 0,52%. Em 2025, o pico da inflação foi ali em fevereiro, logo no comecinho, quando atingiu a marca de 1,31%, aí teve aquela explosão da inflação dos alimentos que causou a impopularidade, provocou toda a impopularidade do Lula. O acumulado no ano de 2025 foi de 4,26%, portanto, dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional e que tem que ser cumprida, perseguida pelo Banco Central. O teto da meta é de 4,5%, ficou em 4,26%, o centro da meta é de 3%. Ela oscila, ela tem uma margem de tolerância, 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. E a inflação de 2025, outro dado importante também, é que ela ficou abaixo do ano anterior, que fechou em 4,83%. O acumulado de 2025, inclusive, é o menor desde 2018, quando a inflação fechou aos 3,75%. E olha que ela começou com o mercado esperando que fechasse lá para 5,5%. Aí veio aquela política restritiva, dura, do Banco Central, com juros lá em cima em 15% ao ano, e essa inflação foi convergindo para a meta. Teve muita ajuda do setor externo aí também, com o dólar caindo, mais uma série de fatores que a gente vai conversar já já com o Sérgio Vale. Agora, quando a gente divide pelos grupos, né, passando para a próxima tela, o grupo de alimentação e bebidas, que é o de maior peso no índice, ele teve uma desaceleração significativa no ano. Aí a gente está falando aqui do ano fechado, que eu acho que é o que interessa e dá a melhor leitura para a gente. Então, veja, em 2024, esse grupo alimentação e bebidas ficou em 7,69%, super alto. Já em 2025, caiu mais da metade, para menos da metade, 2,95%. E o que mais puxou a inflação foi o grupo da habitação, que depois de registrar 3,06% em 2024, uma alta de 3,06%, acelerou para 6,79% em 2025, ou seja, mais do que dobrou. E o grande culpado, olha quem está ali. Fatores principais: energia elétrica e os reajustes tarifários, as bandeiras tarifárias, sabe? Aquela vermelha, verde, amarela, pois é. Quando chove pouco, vai para vermelha e a conta de luz fica muito mais cara, a gente sente no bolso. Na sequência, os outros 3 grupos que mais puxaram o IPCA, respectivamente, em 2025, ano fechado, janeiro a dezembro, foram educação, alta de 6,22%, despesas pessoais, 5,87% e saúde e cuidados pessoais, 5,59%. Então, temos um apanhadão geral aí, sabemos que o setor de serviços sempre pesa muito na inflação, né? E o setor de bens industriais, o dólar, ajudaram a conter um pouquinho esse índice de preços. Vamos conversar com o Sérgio Vale, tenho o prazer de recebê-lo aqui, ele é economista-chefe da MB Associados, nosso parceiro também. Sérgio, bem-vindo, feliz ano novo, querido, a gente não tinha se falado ainda em 2026. E começamos um ano com uma notícia boa, ou pelo menos muito melhor do que a contratada no início de 2025. Que é essa inflação dentro da meta. O que você destaca aqui? Ainda tem uma pressão grande do setor de serviço, o que a gente pode ficar de olho e o que justifica, o que explica essa inflação ter diminuído ao longo do ano? Tudo bem, Amanda. Prazer falar com você também. Ótimo ano de 2026. Olha, essa inflação que a gente teve agora encerrada em 2025, de fato, como você bem falou, começou mal. A expectativa era muito ruim no começo do ano passado, 5,5%, 6%. A gente conseguiu fechar com uma inflação mais baixa do que foi em 2024. Duas coisas ajudaram muito essa desaceleração em 2025. Uma foi a taxa de câmbio. A gente começou com uma taxa de câmbio super alta no início do ano, chegou a quase 6,30 e encerrou o ano cerca de R$ 1 por dólar a menos do que no começo do ano. Isso ajudou bastante, especialmente preços livres, na própria inflação de alimentos. E a inflação de alimentos é o segundo item que ajudou intensamente. Começo do ano,
como você bem lembrou também, estava muito pressionada, as expectativas eram ruins naquele momento, a gente encerrou o ano com inflação de alimentos bastante baixa, e isso ajudou muito na composição do IPCA do ano passado. Então, esses dois elementos foram importantes e, obviamente, o Banco Central começando a subir a taxa de juros, a gente começou a ver a inflação de serviços pelo menos parar de subir. Eu acho que hoje a grande preocupação quando a gente olha a inflação é a inflação de serviços. Ela não está subindo mais com intensidade, mas ela estacionou num patamar elevado de 6% e não está saindo dali. Por isso, quando a gente olha 2026, a expectativa é que o Banco Central vai ter que continuar fazendo um trabalho de manter a política monetária apertada, como a gente está vendo, com juros elevados, para tentar trazer essa parte da inflação que ainda não conseguiu lidar. E só para fechar essa sua primeira explicação, Sérgio, antes de chamar nossos analistas, é o mercado de trabalho que explica essa inflação de serviços tão resistente, quer dizer, que tem dificuldade em cair, porque a gente tem a menor taxa de desemprego da história e uma renda média aumentando, que também subiu no ano passado, e é isso que mantém o setor de serviços aquecido? Exato, a economia ainda está muito resiliente, né? A gente vê os bens duráveis, são aqueles que dependem de crédito, já começar a desacelerar. A gente pega o varejo ampliado, como a gente chama, que é aquele varejo que tem uma dependência forte de bens de crédito, material de construção, automóveis, esses segmentos estão desacelerando com uma certa intensidade desde o ano passado. Mas aí o consumidor não compra esse bem, não faz uma prestação de 12 meses, 18 meses, mas está indo no restaurante, está fazendo alguma compra mais curta, uma prestação menor, ele está fazendo isso. E aí essa demanda de serviços ou bens de consumo perecíveis, digamos assim, continuam pressionados, continuam crescendo, que é o que a gente está vendo acontecer agora. Então o consumidor, de certa forma, está trocando o consumo, né? Menos bens duráveis e mais bens não duráveis e serviços. E aí isso ajuda a explicar essa manutenção dessa pressão que a gente está vendo agora. O mercado de trabalho vai precisar virar mais em 2026 para o Banco Central, de fato, conseguir trazer essa inflação para baixo. Gerada toda no salão de beleza. Vai, Ander, que a próxima pergunta é sua. Sérgio, você falou que o Banco Central ainda vai ter que manter a política monetária mais restritiva, né, com uma taxa de juros alta, para poder continuar controlando essa inflação. Agora, olhando para esse resultado de 2025 e as expectativas que a gente tem para a inflação em 2026, esses dados, eles abrem caminho para o início do ciclo de redução da taxa de juros, da taxa Selic, a partir em março, ou deve demorar um pouco mais para o Banco Central começar a reduzir juros? Olha, Ander, eu acho que sim, a gente começa a ver essa queda de juros acontecer agora no primeiro trimestre, eu acho que janeiro não. Havia expectativa no final do ano passado do Banco Central começar a sinalizar essa queda de juros agora para o começo do ano. Isso não aconteceu, eu acho difícil aparecer essa queda agora. Mas para março, eu acho que o caminho está contratado para a gente, de fato, ter o início dessa queda de juros. A inflação está desacelerando, as expectativas estão caindo, a economia está desacelerando. Não vai se aproximar rapidamente da meta, mas tendencialmente a gente pode ver isso acontecer no final de 2027 se a gente não tiver nenhuma surpresa. Então, o Banco Central teria espaço para manter a taxa real elevada, e isso permite que a taxa nominal de juros possa começar a cair. Ela está em 15% hoje, começando a cair em março, eu acho que pode chegar em alguma coisa como 13%. Não vai dar para cair com muito mais intensidade, porque a gente tem um ciclo eleitoral no segundo semestre, difícil ver o Banco Central se mexer durante esse período. Então dá para chegar a 13%. Mas como a economia está aquecida, PIB vai crescer acima de 1,5% esse ano ainda, mercado de trabalho ainda está forte, o Banco Central não tem espaço com muita intensidade para quedas fortes. Então é uma queda marginal, uma queda pequena de Selic que a gente vai ter, provavelmente começando em março já. Gaia. Sérgio, boa tarde. O governo, claro, está comemorando muito essa desaceleração da inflação, já está dentro do intervalo de tolerância da meta, mas como a gente viu, é um copo meio cheio e copo meio vazio, né? Porque tem essa inflação ainda muito forte na área dos serviços e que pode tardar um pouco mais para o Banco Central cortar juro pensando nisso. Mas a minha pergunta é,
nós podemos esperar uma aceleração da inflação agora no próximo mês? Porque janeiro costuma ser um mês que as pessoas gastam mais, tem aquelas contas tradicionais de início de janeiro, tem também gastos com viagens e tudo mais. Se isso não pode representar uma aceleração da inflação de novo, voltando para ficar ali um pouco acima do intervalo da meta e, enfim, essa festa do governo que nós estamos vendo nas redes pode ser um pouco antecipada. Tudo bem, Gaia? Olha, janeiro e fevereiro, em geral, são meses que têm pressões sazonais de alimentos, IPVA, educação, um monte de coisa acontece nesse início de ano, que em geral coloca uma pressão adicional na inflação. Mas vamos pensar assim, todo ano tem isso, né? Janeiro e fevereiro de cada ano tem essas pressões aparecendo, em geral o IPCA fica um pouco mais pressionado nesses 2 meses. Isso não significa, quando a gente olha num período mais longo, olhando 12 meses, que essa inflação está voltando a acelerar ou está se intensificando. A tendência, quando a gente vê esse período mais longo, de 12 meses, é dessa inflação gradativamente continuar desacelerando e se aproximar de 4% esse ano. Então, eu acho que o Banco Central e o governo não precisa se assustar com essa inflação que vem um pouquinho mais alta agora em janeiro e fevereiro, que é normal de acontecer, todo ano acontece. O que eu acho que tem maior preocupação esse ano, Gaia, que a gente vai precisar estar atento, é que o Banco Central, talvez mais do que ano passado, ele está sozinho. Ano passado ele teve a ajuda do câmbio, ele teve a ajuda da inflação de alimentos. Esse ano não tem essas duas coisas e ainda é ano eleitoral, ou seja, tem uma pressão fiscal muito provável de acontecer por conta do ciclo eleitoral que a gente está vivendo. Então o Banco Central, mais do que nunca, ele está sozinho. Por isso essa ideia de que não tem muito espaço para quedas fortes de juros esse ano, porque dado que ele está sozinho, não vai ter ajuda de alimentos, não vai ter ajuda de câmbio, ele vai precisar ficar muito mais atento, talvez até, do que foi ano passado, né? As incertezas, a volatilidade esse ano está maior. Sem esquecer os Estados Unidos, que já foi bastante tenso ano passado e vai continuar trazendo tensão também esse ano. Ô, Sérgio, só para encerrar, essa bomba fiscal deve explodir quando? É esse ano ou não? Esse ano está contratado, o governo, aos trancos e barrancos, vai conseguir cumprir a meta fiscal e ficará apenas para o próximo governante ou para a continuidade desse governo, caso o Lula seja reeleito, aí já jogando para 2027? Pois é, mas essa bomba fiscal, de certa forma, já foi contratada lá atrás, né? No início do governo, a PEC da transição, arcabouço fiscal. Essa construção fiscal que o governo fez, já de partida, dava a ideia de que não conseguiria entregar um resultado adequado. Quando a gente olha esses 4 anos do governo Lula, a gente vai ver um crescimento da dívida pública brasileira de 12 pontos percentuais. É um número muito alto para um período que não teve recessão, não teve crise econômica, não teve nada muito grave. Então, o próximo governo, quem quer que seja, vai herdar um cenário fiscal difícil, que vai precisar ter alguma solução. Cada vez que a gente demora para fazer essa solução, ela fica mais difícil de fazer, só que a gente vai ter que fazer isso a partir de 27, porque é início de governo, a gente precisa aproveitar os 6 meses iniciais para fazer esse ajuste acontecer. Então, 26... a gente vai estar ainda no modo paliativo, a gente vai estar ainda no modo de passagem para pensar no ajuste mais definitivo em 27. Esse ano é tentar conseguir alcançar a meta, o limite inferior da meta, da melhor forma possível, e é isso que vai dar para acontecer, né? 27 a gente espera que tenha um ajuste mais significativo.